E aí, queridos, tudo bem? Professor Gilmar de Química, simulado, sistema PASSE, questão 121, competência 5, habilidade 17. Uma questão que envolve diluição e pH, ok? Então, vamos lembrar aqui. Como é que eu vou fazer o cálculo, professor, de uma questão em relação à diluição? Primeiro, na diluição, a concentração vezes o volume antes da adição da água é igual à concentração vezes o volume após a adição da água. Cuidado que muitos vestibulares estão cobrando muito a concentração em porcentagem. Então, pode ser porcentagem vezes o volume antes, porcentagem vezes o volume após a adição da água. E no lugar do volume, também pode ser a massa. E se a questão falar em evaporação, a fórmula é a mesma. Então, vou chamar de situação inicial e F aqui, situação final. Outra coisa, a questão fala de pH. Vamos lembrar, o que é P? P é menos log. Então, se eu quero calcular o pH, é o menos log da concentração dos íons hidrônios. Vamos representar por H+. Então, com isso, eu posso afirmar também que a concentração do H+, em mol por litro, nada mais é do que 10 elevado a menos pH. Tudo bem? Isso aqui é a concentração em mol por litro. Então, vamos para o texto. Então, temos o seguinte. A adição de água pura a uma solução provoca um processo denominado diluição, na qual a concentração diminui. Em soluções aquosas, ácidas e básicas, a diluição provoca uma variação no pH. Em uma simulação computacional a 25 graus Celsius, utilizou-se 0,46 litros de solução com pH igual a 3,56. Então, gente, se o pH é igual a 3,56, para efeito de cálculo, eu posso afirmar que o H+ é igual a 10 elevado a menos 3,56. Tudo bem? Não esqueça isso. Vamos precisar daqui a pouco. Então, observe a simulação. Ó. A quantidade de água 0,46, vem a escala de pH, vamos lembrar que 7 é neutro, acima de 7 é básico, abaixo de 7 é ácido, por isso que eu estou usando H+, porque se fosse básico eu utilizaria o OH-, então aqui eu vou estar utilizando o H+, está na concentração maior que o OH-. Olha a pergunta, qual o valor do pH registrado na solução após a adição de água pura, a nossa água destilada, suficiente para duplicar o volume? Então o volume inicial era 0,46. Se ele vai ser duplicado, então o volume final é 0,92 litros. Tudo bem? Então, o que nós temos? Nós temos aqui o volume inicial e o volume final. Se eu tenho a concentração de H+ no início, eu encontro a concentração de H+ no final. Com isso eu calculo o pH. Então, vamos lá. Repetindo. Se eu tenho a concentração inicial e quero a concentração final, eu preciso dos dois volumes. Então, na questão, vem os dois volumes. Que concentração é essa, professor? Essa concentração aqui é do H+, já que a solução é ácida. Tudo bem? Ao encontrar a concentração final, que é do H+, eu vou calcular o pH. Então, vamos desenvolver. Primeira diluição. Concentração do H+ vezes o volume inicial é igual a concentração do H+ vezes o volume final. A concentração do H+ no início é 10 elevado a menos o valor do pH, que é 3,56, vezes o volume inicial, que é 0,46 litros. Concentração final, vamos descobrir. Volume final duplicou, então é 0,92. Então eu posso cortar esse com esse, ó, que dá 2. Então, qual a concentração aqui do H+? Vai ser igual 10 elevado a menos 3,56 dividido por 2. Então vamos com calma. Se eu colocar 1 aqui, ó, então aqui eu tenho 0,5 vezes 10 elevado a menos 3,56, que é a mesma coisa de 5 vezes 10 elevado a menos 4,56. Pronto. Encontrei aqui o valor do H+. Agora vamos calcular o pH, ok? Então, H+, 5 vezes 10 elevado a menos 56. Então, calculando o pH. pH é igual a menos log do valor do H+.
Nessa questão, vocês vão precisar do log de 5, que é igual a 0,7. Alguns logaritmos, tipo log de 2, log de 3 e log de 5, alguns vestibulares, às vezes não vem essa informação. Então, aconselho aí você estar lembrando, por exemplo, o log de 2 é 0,3, o log de 3, 0,4777, ou seja, 48 aproximado, pelo menos esses, tudo bem? O Enem é mais tranquilo, sempre vem na questão. Então, vamos lá. Então, pH é igual menos logaritmo de 5 vezes 10 elevado a menos 4,56. Então veja que está multiplicando, então nós vamos separar aqui somando. Então separando, pH é igual menos log de 5 mais menos log de 10 elevado a menos 4,56, ok? Então com isso, o pH, só tirar aqui esse log de 2 e 3. Então, com isso, o pH é igual menos log de 5, 0,7, mais, aí, vamos lembrar aquela propriedadezinha, menos log de 10 elevado a menos x é igual a x. Então, esse valor aqui, ó, esse valor aqui, ele já dá 4,56, beleza? Então, com isso, o pH vai ser igual a 4,56 menos 0,7. Então, você vai encontrar 3,86. Tudo bem? Então, 3,86, vocês têm aí a letra B de bola. Ok, gente? Então, muito cuidado com questões que envolvem diluição e pH. Valeu!